Sejam bem-vindos, estamos começando mais um Chega Junto, que é exibido aqui em todas as plataformas digitais da nossa R2 Ideias. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e pelas sugestões de convidados que toda semana chegam junto aqui com a gente. Bora começar, pessoal? Olha só, a autenticidade define a nossa convidada desta semana. Eu estou falando de Trícia Tadros, que já está aqui comigo. Ela começou a trabalhar aos 14 anos como professora de inglês. É uma apaixonada pela educação e cultura. Ela trilhou uma bela trajetória como pesquisadora, tradutora, revisora e agora apresentadora de um programa diário na TV. Ou seja, é uma mulher curiosa, inquieta e apaixonada por pessoas. E nessa Semana do Professor, ninguém menos que ela para estar com a gente no Chega Junto de hoje. Obrigado pela tua presença, Trícia. Obrigada, meu querido. Muito obrigada. Olha, Marquinho tem um lugar imenso no meu coração. Foi o meu primeiro diretor quando a Audrey Fink me passou o bastão do programa durante uma viagem. Né? Que eu pensei que eu iria ali ficar 15 dias substituindo, né? E aí vocês deram o pontapé inicial, me ensinaram tudo. O pouco que eu sei, me ensinaram tudo. O Marquinho é como um filho de coração pra mim. Eu já disse pra ele que eu vou à briga com a mãe dele se for preciso. Obrigado pelas considerações, pela consideração. É verdade, Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aí, sobre essa tua carreira na comunicação. Mas, Trícia, para começar, eu queria que você voltasse um pouco no tempo e falasse pra gente um pouco da tua infância. Como foi a infância de Trícia Tadros aqui em Manaus? Então, a minha infância foi aquela infância padrão, né, de todo mundo da minha época. Escola de freira, missa, brincadeira na Praça do Congresso. Que beleza. Andar de bicicleta, né? Encontrar os amiguinhos, fazer teatrinho, festas juninas, claro. Sim, né? sim. Cinema dos Trapalhões. Andar pela cidade de Manaus, andava tudo, né? Eduardo Ribeiro e todas as... Se me largar no centro, pela calçada... De venda, eu sei onde eu tô, né? Caramba! E eu sou apaixonada pelo centro, pelos imóveis antigos, pelo significado de cada coisa. A minha mãe também era professora de história da UFAM. E o meu pai também, um outro apaixonado por história. Naquele tempo, só as bibliotecas, né? E o meu pai e a minha mãe têm uma biblioteca imensa, de 2 andares. E eu me divertia naquilo, né? Que ali era uma viagem. E férias pra gente era uma vez por ano ir pro Rio de Janeiro, também visitar museu, praia de manhã, museu de tarde, e é isso. Trícia já contou aqui pra gente desse ponto da biblioteca na casa dela, porque ela é uma mulher apaixonada por história, a gente tem isso em comum, né, Trícia? É verdade. Teve uma vez que a gente ficou horas na tua casa falando sobre isso. Isso. Faz um tempinho já. E o Marquinho, ele teve uma ideia de um programa que era Território Público. Era sobre todos os grandes monumentos e os grandes pontos turísticos da cidade. Acontece que o território público, ele dá uma... É muito difícil de você gravar. Você precisa fazer câmera externa. Você precisa pegar as autorizações dos espaços. É complicado, mas era um programa maravilhoso. E o primeiro programa eu tive o prazer Foi você que de estar esteve lá comigo. No Teatro Amazonas. Teatro Amazonas. Eu sinto saudades de fazer esse projeto, mas como ela bem mencionou, produção, né? Exigia externa, roteiro, pedir liberação dos espaços, mas quem sabe o ano que vem a gente volta a fazer algo similar. Eu posso te dar uma sugestão? Fazer um programa por mês. Boa, verdade. Né? Verdade. E aí você vai embarcar nessa comigo? Mas é claro! Lógico, eu amo. O problema, gente, é que vocês não sabem a dificuldade que é, primeiro, conseguir as autorizações para utilizar os espaços históricos, né? Se for para pichar, é fácil. Verdade. Agora, para filmar, é completamente... cheio de burocracia, esperar as datas e toda a produção também é uma complicação. Mas era muito bom de fazer, sinto saudades também. Agora, Trícia, você mencionou a sua mãe, Dona Vânia Nova Tadros, saudosa, que foi a primeira coordenadora do curso de História da UFAM. É verdade, né? Olha, Marquinhos, como é que tu lembra disso? Eu estudei Nem a tua vida. eu lembrava disso. E o pai dela, que é o senhor José Roberto Tadros, eles foram referência nas suas áreas, né?
de atuação profissional. O meu Quais... pai, ele, antes de presidir a Fé Comércio, ele já era membro do IGA, do Instituto Geográfico Histórico do Amazonas, quer dizer, a paixão por história vem de pai e mãe, né? Ele já era membro do IGA, inclusive, tem uma curiosidade, as cadeiras que estão até hoje no IGA eram do Teatro Amazonas, que na reforma do João Walter iam ser eliminadas, e o meu pai pediu para serem doadas para o IGA. E estão lá, são as cadeiras originais do Teatro Amazonas. Estão até hoje lá, Trícia? Estão até hoje lá. Cada dia alguém quebra uma. E eu tenho eu falei para o Geraldo dos Anjos, que é o secretário-geral do IGA, para a gente fazer uma campanha para cada um adotar uma cadeira, cada amazonense raiz, para custear essa reforma, entende? Porque são cadeiras históricas, né? Que tem uma palha indiana cada vez mais rara e mais cara. Sim, sim. E já estão frágeis, né? A cada posse, a cada evento, alguém... E o seu pai que pediu para levar para lá naquela época? É porque, na época, o padrinho do meu irmão foi o primeiro procurador-geral do estado do Amazonas. Quando a Procuradoria-Geral, que depois o Jorge comandou durante 4 mandatos... ela era apenas uma mesa ao lado da mesa do governador. E era o padrinho do meu irmão, que era o melhor amigo do meu pai. E aí, naquela reforma, na ocasião, governo militar, o Teatro Amazonas tinha passado um longo período totalmente abandonado. Eu não sei se você consegue ver aquelas imagens onde estava muito descascado, muito isso. Pichado. E foi aí... quando o governo militar assumiu, que fizeram a primeira reforma, né, dessa era atual, e aí substituíram as cadeiras por essas poltronas estofadas. E aí, naquele tempo, não tinha essa cultura de se preservar as coisas, né? Verdade. E o meu pai saiu pedindo para preservar o que fosse possível em doação ao IGA. Que maravilha, né? E lá estão até hoje. Quero poder visitar logo, que eu quero... Como também, quando houve a gente, essa semana, nas últimas semanas, né? A gente falou muito na Norma Araújo, por causa da passagem do esposo dela, que era um grande cineasta, o Roberto Carrani, né? E quando houve... a dissolução, digamos assim, o inventário do JG, né? Que foi o grande barão da borracha aqui, JG Araújo, meu pai chegou a adquirir, né, de quem tomava conta do espólio, né? Eu me lembro até de ter ido no escritório que era naquela rua que chamam de Bate-Palma hoje, né? O meu pai chegou a adquirir várias peças de móveis, vasos, para preservar mesmo. Estão preservados até hoje? Estão. Olha, quero visitar esse local. Vou te levar para visitar exclusivamente. Ô, Trícia, e que conselhos e aprendizados do seu pai e da sua mãe você carrega até hoje? Bom, primeiro de tudo, eu acho que quando alguém faz parte da história, um objeto, uma pessoa, um local, faz parte da história, ele não é mais privado, ele tem que ser público. A história não mais nos pertence. Ela tem que ter uma publicidade para que todo mundo conheça essa história. Então, eu acho muito importante a gente manter a nossa história preservada. Segundo, a questão das nossas raízes, né? Porque as nossas raízes, assim... são completamente... nós temos origem completamente particular, né? Se você contar o resto do Brasil teve uma influência dos africanos muito grande, coisa que nós não tivemos, né? Teve uma influência dos italianos muito grande, coisa que nós não tivemos. Teve uma influência dos alemães muito grande, coisa que nós não tivemos. Então, começando da nossa história, da formação do nosso povo, tudo aqui, existem ciclos, existem ondas migratórias, existem especificidades que a gente tem que preservar. Concordo. Né?
A nossa origem é indígena judaico-cristã, É verdade. né? É. E, assim, as principais características da nossa formação é justamente isso, né? Uma influência sírio-libanesa muito grande, Isso né? E a outra coisa que eu poderia falar dos meus pais foi a paixão por estudar mesmo. Pois é, né? E você é uma eterna estudante, né, Trícia? Você sempre está estudando. Menino, eu acho, eu tenho que, assim, perguntar para uma psicóloga que eu acho que é um vício, sabe? Eu tô sempre fazendo algum curso, né? É verdade. Eu tô sempre me dedicando a alguma coisa. E eu não sei se vocês sabem, né, que essa é em primeira mão, né? Eu fui fazer um curso há uns 2 anos. Fui fazer um curso de roteirista na Casa de Arte das Laranjeiras, mesmo lugar que eu fiz os 4 anos de apresentação, né? E eu fiz roteiro com a professora Yoya Urtz, que é uma querida que assinou Bete Balanço, Rádio Pirata, os filmes da Xuxa, dos Trapalhões, Mandacaru, Dona Anja. Gente, eu não vou conseguir listar o número de obras que a Yoya trabalhou, né? Bete Balanço talvez tenha sido o filme do cinema nacional de uma geração um pouquinho mais velha que a gente, mas que fez o maior sucesso entre os jovens e a maior bilheteria. E a Bete Balanço é a história da Yoya. E eu fui fazer esse curso com a Yoya e ela ia escolher uma pessoa para trabalhar na equipe dela. E essa pessoa? Eu, né? Então eu tô apaixonada por escrever roteiro, Marquinho. Caramba. Apaixonada. Eu quero que você fale mais sobre esse lado daqui a pouco, quando a gente entrar na parte de comunicação. Claro. Trícia, pessoal, pra você ficar aí, ela apresenta um programa todo dia aqui na TV, numa TV amazonense. Ou seja, daqui a pouco ela fala mais sobre esse lado comunicadora dela. Mas, ô Trícia, eu percebo que você fala da nossa cidade de Manaus com muito amor, com brilho nos olhos. O que você mais ama aqui na nossa cidade e o que você, digamos assim, gostaria de ver e evoluir aqui? O que eu mais amo, Marquinho, é o centro da cidade. É conversar com as pessoas, é observar as pessoas, são as histórias do centro da cidade. Eu gostaria muito de voltar a ter o centro da cidade preservado, seguro para as pessoas andarem e que voltasse a ser aquela zona de encontro, né? Maravilha. De confraternização da sociedade amazonense. Porque, assim, os centros da cidade são a única coisa única que cada cidade tem especificamente. Isso. Os shoppings, as áreas de expansão, elas são iguais em qualquer lugar. Pouquíssimas diferenças por questões geográficas, né? No nosso caso, a gente tem um rio, tem lugares que tem um mar, tem lugares que estão serra. Mas o centro é único em qualquer lugar. E o nosso tem muita história. E dói no coração ver o estado que o nosso centro tá. E assim, quando eu ando no centro, sabe a música do Caetano? Alguma coisa acontece no meu coração. Quando eu cruzo Eduardo Ribeiro e as ruas laterais, é aquela efervescência de memórias, de recordações maravilhosas, com pessoas que não estão mais aqui, minhas avós, minha mãe, né? Muitos momentos felizes, muito felizes mesmo. E eu ando no centro, né? Quando o Fábio tem a coragem de andar no centro, Fábio Augusto, História Inteligente, nosso amigo querido de ambos, né? Quando o Fábio tem disposição de andar, eu ando no centro relembrando o que era aqui, o que era ali, o que se fazia. Isso rende histórias que não terminam mais. E às vezes eu fico muito feliz quando eu chego em algum lugar e encontro uma pessoa que eu não via há décadas, que continua no mesmo lugar onde estava, que continua morando no edifício Cidade de Manaus, que continua morando no edifício Maximino Correia, que continua ali fazendo as mesmas coisas pelo centro da cidade. É muito bacana.
Eu acho que se eu acho que Manaus já merece ter subprefeituras, como Concordo. qualquer grande cidade, né? Porque é impossível administrar uma cidade de 2 milhões de Sim. pessoas, né? E uma cidade tão, né, espalhada, né? Porque tem cidades mais compactas, né? Eu já acho que já merece subprefeituras, né? Zona Norte, Zona Centro-Sul, Zona Sul, Zona Leste principalmente. Principalmente. E uma subprefeitura dedicada ao centro da cidade. E ali teria que ser uma pessoa que tivesse muito amor Sim, sim. a manter, né, o nosso patrimônio público conservado, né? Você frequentou muito, né, Trícia? Ali o Rio Negro Clube, o Ideal Clube. Nossa, eu morava na frente do Ideal, gente. A minha casa, quando eu nasci, né, que depois nós fomos para aquela casa que você conhece, dos carros antigos, mas eu nasci na Praça do Congresso. Olha que legal. Na Praça do Congresso, em frente ao Ideal Clube, praticamente. E assim, tudo acontecia no Eduardo Ribeiro e terminava na Praça do Congresso. Praça do Congresso, para quem não conhece, é a Praça do IEA, do Benjamin Constant, do Antenor Sarmento Pessoa, do Princesa Isabel, ou seja, um número muito grande de estudantes ali, né? A gente brincando na praça, todas as tribos se encontrando ali. E, olha, desfile de 7 de setembro era no Eduardo Ribeiro. Terminava na Praça do Congresso. Carnaval ainda era no Eduardo Ribeiro. Logo depois mudou para Djalma Batista. E depois O Sambódromo já nos anos 2000, né? E aí, tudo. Praça da Apoteose era praticamente lá em casa, né? E a janela da minha casa era um grande camarote. E a gente recebia os amigos. Legal. Os amigos iam para lá. Era o camarote da Brahma em Manaus. E os amigos iam para lá e era muito bacana. Então, isso eu presenciei vários momentos políticos importantes, onde houve manifestações, né? Naquele local, né? Me lembro do impeachment, das manifestações, enfim. Me lembro de tantas outras. Muito pequena ainda, eu me lembro da manifestação das Diretas Já, né? Nossa. E tudo aconteceu ali. Eduardo Ribeiro era tudo. E você estudava onde nessa época? Eu estudava no colégio Nossa Senhora Auxiliadora. A vida inteira você estudou lá? Não. Eu estudei na Auxiliadora pequena, né? E aí, a minha mãe era professora da UFAM e a UFAM funcionava em prédios no centro. Ali perto do Largo São Sebastião, a Faculdade de Comunicação e Artes, né? O ICHL era onde era o antigo Seminário São José, ali na Major Gabriel. E a gente tinha onde eu acho que é o Eunice Serrano, né, Monsenhor Coutinho. Sim. Era a Faculdade de Estudos Sociais e a Faculdade de Direito na Praça dos Remédios, né? E aí começou a construção do campus universitário, né? E a minha mãe, quando foi transferida para o campus universitário, ela tinha a seguinte condição. 3 filhos, cada um em uma escola diferente e um turno diferente. Por quê? Tudo era no centro, praticamente tudo era no centro, né? A gente já tinha se mudado para a casa que você conhece, aquela casa dos carros antigos, mas o meu irmão mais novo estudava no Pinóquio, né? Pinóquio que tem um lugar muito grande no meu coração. Eu estudava na Auxiliadora, que na época era só de meninas, e o meu irmão estudava no Ida Nelson. E aí surgiu o La Salle, que era o único colégio que tinha para todo mundo no mesmo turno. E aí o que a minha mãe falou, né? Não tem condições de eu trabalhar no campus universitário e ficar para um lado e para o outro. Então, foi todo mundo pro La Salle. E eu fui muito feliz no La Salle. Inclusive, alguns professores eram comuns, tinham sido da Auxiliadora, como meu querido Adelino de Matemática, maravilhoso, que eu amo de paixão, como a minha querida Conceição de Geografia, que também foi dos 2 lugares, né? E eu tive o prazer de ter Rita e Cal e Vânia Pimentel no Auxiliadora,
né? E depois ter o Batista, que era do Equipal de Cursinho, lá no La Salle. Sim. E eu tive a sorte de ter Rita e Cal e Vânia Pimentel, o que você não vai acreditar, no ensino básico, na 6ª série, depois no ensino médio e depois no ensino superior. Olha só, caramba! Eu acho que eu sou a última geração de pessoas que teve. Porque a Rita e Cal, ela foi, gente, vocês não vão acreditar, minha professora no IBEU. Minha primeira professora no IBEU. O IBEU tinha o Children, né? Ela foi a minha primeira professora no IBEU. Caramba! E vocês perceberam que Trícia tem uma memória muito boa, né? Ah, isso aí também é outra coisa de família, né? E Trícia, você começou a trabalhar aos 14 anos como professora de inglês, não é verdade? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse período e da tua paixão pelo magistério. Ah, isso aí é uma paixão, é uma coisa... Eu me lembro de uma crença, Marquinhos, que é uma coisa bem característica da gente. Quando eu era pequena, todo bebê que nascia se guardava um umbigo. E existia muita gente, muitas pessoas que nunca tinham viajado, né? Sim. A viagem popularizou, né? Porque aqui, gente, a gente depende de avião, né? E a viagem popularizou depois do surgimento da Gol. Antes era uma coisa assim, para determinadas classes, né? E aí as pessoas tinham uma crença de jogar o umbigo no mar para criança ser viajante. Então eu me recordo da minha mãe e da minha avó viajarem comigo levando vários umbigos de várias crianças para jogar no mar. Não se preocupe que ia sempre num vidrinho, numa coisa assim, e jogava no mar. E eu acho, aliás, eu tenho praticamente certeza que a minha mãe jogou meu umbigo na UFAM. Porque a paixão é uma coisa assim, enfim, foi uma coisa que foi desenvolvida desde a infância, desde pequenininho eu ia com ela pra aula. Pois é. Né? E, tipo, assim, se eu for numerar os lugares que mais têm significado pra mim, o primeiro, lógico, que é a minha casa lá onde você conhece, né? O segundo é ali o centro da cidade, Largo São Sebastião, Eduardo Ribeiro. E o terceiro é a UFAM. Que bacana, Trícia. Pois é. Então eu digo que, de uma forma de brincadeira, que eu acho que a minha mãe jogou o meu umbigo na UFAM. Mas brincando, eu acho que eu tenho praticamente certeza que isso aconteceu. Porque além de eu ir com ela pequenininha, quando eu entrei na UFAM, logo eu fiz o concurso de monitoria. Uhum. E aí, como naquela época era comum monitor da aula também, né? Em substituição aos professores, depois fiquei dando aula com o professor Mancini. O professor Mancini se aposentou e eu fui ficando com as turmas. Mas não sem antes ter passado, olha, com 11 anos de idade, a freira, professora de inglês, irmã Noemi, me deixava na sala de aula quando ela tinha que resolver alguma coisa. A dona Ilson Honório me colocava substituindo uma professora que tinha dos pequenininhos. Mas era você durante que pedia, Trícia? Ou elas que, de livre e espontânea vontade, te escolhiam? Ou você se destacava já? Na verdade, assim, eu sempre tive anjos que enxergavam minhas vocações, né? Na área do magistério, Dona Ilson Honório, Miss Isabel do IBEU, né? Na área da comunicação, Audrey Fink e Marquinhos. Porque, assim, eu nunca fui atrás, entendeu? Foi uma coisa que foi naturalmente. Por exemplo, a irmã Noemi, que era essa nossa professora de inglês, elas tinham assuntos administrativos, Sim. né? E como eu comecei no IBEU muito cedo, porque o que aconteceu? A minha mãe tinha uma professora do IBEU que dava aula particular para eles dois em casa. Meu pai e minha mãe viajavam muito e aí tinham estudado no IBEU, na fundação do IBEU, e tinha a professora Ilma que dava aula para eles. E aí o IBEU fundou um curso infantil, que era o Children, que eu tive a sorte de ter a Ritinha, né, como professora, além de outras professoras maravilhosas no IBEU, que eu posso listar aqui e ficar horas falando, né? Nícia,
Dilma, Sérgio, maravilhoso, Renato, Suelen, Meg, enfim. Mas aí eu fiquei... E a Vânia, que também foi minha professora desde outra Vânia, né? Sim, sim. Aí o que aconteceu, né? Eu entrei no IBEU, assim, tipo, era para entrar com 10, eu, tipo, entrei com 6 ou 7 anos. Então, quando chegou nos 11, eu já tinha uns bons anos de inglês. Sim, sim. Né? E aí, tipo assim, se era para substituir, substituía. A dona Ilsa Honório, ela tinha sempre... Ela não tirava férias. Dona Ilsa Honório, ela foi diretora do Princesa Isabel, né? Era lá do Instituto de Educação, foi diretora do Princesa Isabel. Começou muito cedo. Com 14 anos, ela já ganhava salário e Olha tudo. Só. Ela queria comprar um Atlas, eu me lembro o nome... e ela começou a receber. Então, assim, ela não tirava férias, ela tinha sempre que dar férias para Raimundinha, que dava aula para 3ª e 4ª série, e a Margarida, que dava aula para alfabetização 1ª e 2ª, que eram as auxiliares dela. Dona Ilse era na 7 de setembro, do lado do Palácio Rio Negro. Ali na casa dela, ela tinha a casa na frente e atrás, ela tinha uma sala de aula dela mais alta e tinha, num nível mais baixo, as 2 outras salinhas. A Margarida ficava de manhã e de tarde e a Raimundinha só tinha um turno de alunos que era das 4 às 6, acredito, assim, à tarde, né? Sim. E aí, quando eu tinha férias, ela perguntava, né? Você não quer ficar e tal, não quer ganhar esse dinheirinho e tal. E eu sempre ficava nas férias porque eu ficava assim, absolutamente... a minha mãe dava aula na UFAM, então ela ia ter um mês de férias. Naquele tempo a gente tinha 3 meses de férias no colégio, né? Terminava ali o feriado de 15 de novembro, já tinha acabado a aula, né? Isso aí ia começar em março, né? E às vezes a gente viajava por um mês. Nem todo ano a gente viajava porque o UFAM tinha muita greve, né? Sim, sim. E o que essa pessoa aqui fazia em casa? Entendeu? O que a gente fazia muito era assim, meu pai comprava coleções de experiências, aquelas de química, coleções de história e tal. A gente fazia isso. Também andava pelo centro da cidade. Mas, gente, tentem imaginar uma realidade onde Manaus não tinha shopping. Manaus tinha um único filme de criança a cada férias, que era dos Trapalhões, né? Verdade. Na TV não tinha canal infantil, não existia internet. Não era melhor dar aula? Opa, com toda certeza. Fora que tu ganhava uma grana. Um dinheirinho, né? Ainda era. E aí, com 11 anos de idade, eu comecei a substituir. Eu tava na 5ª série, creio eu, e pra Dona Ilsa já tava suficientemente bacana para dar aula para as crianças, e aí no colégio às vezes eu substituía. Olha só. E aí eu comecei, a minha mãe trabalhava do lado do departamento de língua estrangeira, porque o de história era do lado do departamento de língua estrangeira, e a Miss Isabel era do departamento de língua estrangeira e é muito amiga da minha mãe, e me convidou a ir lá primeiro como professora auxiliar. Aí, aos 14 anos, eu fui efetivada mesmo como professora, porque eu já tinha terminado o curso do IBEU, tinha tido a formatura. O IBEU, ele te dava um certificado que te permitia, era a única escola que te permitia ensinar em toda a rede pública estadual, era uma formatura de verdade. Então... Ou seja, desde os 14 anos, então, Trícia já ganhava o seu salário todo mês ali. Você se lembra o que você fez com o seu primeiro salário? Lembro, claro que eu lembro. Eu gastei na livraria. Olha só. Que exemplo, hein, pessoal? Mas também é porque, assim, eu gostava muito de comprar também material escolar, né? Até hoje eu gosto, né? De comprar canetinha colorida, marca-texto de cores diferentes. Imagino que quanto você deve ter lá na sua casa. Não é que eu tenha tanto, mas, por exemplo, naquela época, marca-texto era amarelo, né? Começaram a surgir os importados com cores diferentes, né?
Isso era super fascinante. Mas eu me lembro como se fosse hoje. Ir na Henrique Martins, que era a Rua das Livrarias, e gastei todo o meu primeiro salário com livraria e foi maravilhoso. Trícia, depois desse período como professora de inglês, você teve uma longa trajetória na UFAM, né? Na Secretaria de Educação. Você falou, minha mãe jogou o meu umbigo lá no terreno da UFAM. Tanto que, tempos depois, você foi trabalhar lá, né? Na UFAM. Então, vamos lá. Né? Na UFAM, eu fui aluna, monitora, auxiliar de professor e professora voluntária. Aí, como professora de inglês, eu fui professora da Miss Isabel, que me convidou. E não foi um período curto, não. Foi mais de uma década e também na Secretaria de Educação, né, na SEDUC. E eu cheguei a ser chefe de gabinete do secretário Vicente Nogueira na SEDUC, né? Então, tinha períodos que eu estava mais ativa na UFAM, tinha períodos que eu estava mais ativa na SEDUC. Mas eu levei o magistério a vida toda. Eu amo, gente, sala de aula, eu amo meus alunos. Que legal. Né? É uma coisa, assim, maravilhosa. E eu cheguei nesse mundo da comunicação... Já quer chegar nessa parte? Não, porque eu quero que tu fale agora do teu lado revisora e tradutora. Então... Qual foi o livro mais recente que você revisou? Foi do Lauschner, do Luiz Lauschner? Não, a gente revisa sempre, né? Ontem eu estava revisando um livro do Jorge Pinho, né? Um trabalho de revisão é uma coisa contínua, não tem assim... Primeiro que assim, o que a gente mais revisa são teses e dissertações, né? Algumas terminam em livro, outras não, né? E aí, ontem eu estava revisando um livro do Jorge, que eu tenho até que terminar, inclusive um livro que dá um roteiro, Marquinhos. Sério? Que eu já fiquei assim, encantada. Eu tenho que terminar, porque você faz a revisão, né? E alguns casos, como o Lauschner, você faz a tradução, né? E aí a gente consegue traduzir porque as teses também são necessárias que elas sejam traduzidas para outras línguas, né? Então, algumas você faz inglês, francês e espanhol, né? E hoje as pessoas até usam Google Tradutor. Mas a época que eu comecei não existia. Não tinha nada disso. Não, então era assim, na raça. Revisava a tese, revisava o... E talvez seja por isso, agora você quando você diz, ela consegue falar sobre qualquer tema. Agora você instalou aqui, ó. Talvez seja por isso, de tanto revisar e traduzir tese e dissertação de áreas completamente distintas, desde de humanas até biológicas, que talvez eu tenha tido, assim, o contato com muito mais coisa do que seria o normal, né? É verdade, olha, curioso isso, mas realmente faz sentido. Né? Faz sentido. Acabou de acender uma luzinha agora. Insight, assim. Marquinho, ele sempre revelando as coisas pra gente. Ele funciona como um psicólogo. Um psicólogo, Trícia, agora, você sempre, na minha opinião, sempre foi uma boa comunicadora, né? Trabalhando com gente, a gente tem que ser político e comunicador, digamos assim. Mas agora vamos chegar na parte que você foi convidada para apresentar um programa de TV durante as férias de uma apresentadora que é uma amiga nossa, que é a Audrey Fink. Como é que foi que surgiu esse convite? Gente, isso aí foi um fato totalmente inusitado, que eu não... Sabe, aquelas coisas que não tem explicação. Num sábado à noite, Marcelo Guilherme me liga, eu estava fazendo mestrado na FGV, era um período de pandemia, né? 2020. O Marcelo Guilherme me liga num sábado à noite dizendo: olha, eu vou te fazer um pedido para uma amiga nossa, um pedido que eu acho que eu só posso fazer para ti. Ele precisa disso para segunda de manhã. Ele falou que era uma coisa que todo mundo ia dizer não, né? Aí ele falou assim: mas como eu sei que você não diz não para amigo e não diz não para idoso, será que você consegue? Aí eu liguei
pro Luiz Lausner, meu querido e saudoso Luiz Lausner, e falei, seu Luiz, ó, aqui é a Trícia, sou amiga do Marcelo Guilherme, ele me pediu para fazer a revisão, naquele momento era só revisão, né, do seu livro, e o prazo tá meio em cima. Ele falou, minha filha, não tem mais, eu já chorei tanto, não tem mais chance, não sei o que e tal. Eu já paguei isso e não fizeram, né? Aí eu falei, não, você não precisa me pagar. Mande o material que eu vou olhar. E caso, né, seja possível, eu lhe digo. Aí ele me mandou o material no sábado à noite. Quando eu olhei o livro dele, eu falei, bom, vou começar agora, sábado para domingo, e vou ler ali 2 capítulos e vou dormir. Quando foi domingo de manhã, eu já tinha terminado toda a revisão, que eu não dormi, obviamente que eu sou dessas, né? Eu tenho aula às 5 horas da manhã de roteiro. 5 horas da manhã, Marquinhos. É muita tara, né? Opa! Aí, o que acontece? Porque lá no Rio é 6 da manhã, a professora acorda e me liga. Aí, o que aconteceu? Eu liguei. Seu Luiz, é a Trícia. Aí, eu não disse, minha filha, que não dava tempo de fazer e tal. Eu falei, não, olha o seu e-mail. Aí, ele... Olha o seu e-mail e eu tomei a liberdade de fazer um prefácio, caso o senhor queira usar e tudo mais, porque estava faltando. Segunda-feira foi para a editora. Caramba, Trícia. E segunda-feira de manhã já estava na editora, né, lá no Sul, né? E existem pessoas ingratas, que são a grande maioria, né? E existem pessoas gratas. E o Luiz era uma pessoa muito grata, né? E ele ficou, a gente desenvolveu uma amizade, o lançamento foi muito rápido, porque naquele tempo as coisas estavam paradas, então a editora fez logo... Foi o livro Morrer Não É Preciso? Morrer Não É Preciso. Uhum. Que parece que ele estava imaginando ali, porque a capa do livro, eu vejo o Luiz atravessando ali um portal, né? Sim, é verdade. E aí, o que aconteceu? Ninguém estava encomendando nada, a gráfica estava ociosa, precisando de trabalho. Printou aquele livro com uma rapidez muito grande e o Luiz começou ali, naquele tempo que deu aquela folga entre a primeira onda e a segunda onda, a viajar, né, para turnê desse livro. Fazer os lançamentos. Bom, logo que esse livro chegou, ele foi na minha casa, dedicou o livro para mim, eu tenho a foto e tal. E a Audrey, que é a esposa dele, né, falando, eu tô precisando viajar, porque ele tem que lançar o livro lá no Sul e tudo mais e tal. Ficou aquela história ali. Sim. E ela me convidou a ir conhecer a Tessa. O dia que eu te conheci. Você já era amiga da Audrey nessa época? Não. Não, né? Não. Só pra você entender, pessoal, a Trícia tá contando aqui uma história para poder chegar na parte que ela foi convidada para se tornar a apresentadora substituta da Audrey. Ela primeiro recebeu uma ligação do Marcelo Guilherme, que é amigo dela, para ajudar na tradução do livro do Luiz Lausner. Marcelo Guilherme, que é jornalista da nossa época, Isso, antigo. assessor de imprensa, etc e tal. E foi ali que começou o relacionamento dela com o nosso saudoso Luiz Lausner e com a nossa amiga Audrey Fink, que deixou no ar que ela precisava viajar para o lançamento e meio que já te convidou ali. Ela não falou nada. Ela me falou assim, poxa, eu queria te convidar para ir lá no estúdio, né, da Tessa Mija, comigo e com o Marcelo Guilherme. Aí eu falei, vou sim e tal. Aquela época de pandemia, ninguém tava fazendo nada. Verdade. Né? Eu me lembro que eu tenho a primeira foto na Tessa, 2020, com a máscara. Sim. E foi o dia que eu te conheci, que ela me apresentou para você e tudo mais. Aí foi quando ela fez o convite.
se eu poderia ficar substituindo durante a viagem. Aí eu falei assim, Audrey, eu tenho experiência em sala de aula, não em TV. Ela falou, mas olha, sabe aquilo ali que você estava fazendo, conversando com aquele médico? Já era um teste. Já dava uma entrevista. Não, já tinha sido gravado. Caramba! Já tinha sido gravado. Os meninos estavam ali gravando e eu conversando tranquilamente com ele, né? E aí eu falei, tudo bem, não tem problema nenhum, 15 dias, né? E aí... 15 dias. 15 dias, coisa nenhuma, né? Porque aí a viagem deles demorou um pouco mais, é claro, Foi. né? E aí eu fiquei ali um tempinho no programa da Fink, que era na Rede TV, né? O Fink por dentro. E depois vocês dois... Pois é, mas ali naquele momento, fazendo ainda o programa da Fink, você já foi picada pelo bichinho da comunicação para trabalhar em TV? Amor, a partir daquele momento eu disse, eu nasci pra isso. Descobriu uma nova paixão. Porque assim, falando sério, eu sempre fui muito curiosa. Sempre gostei muito de conversar com as pessoas, de tirar o melhor delas, né? Sim. E ali eu meio que me realizei, porque eu tava num período muito triste. Minha mãe tinha acabado de falecer, acabado mesmo, né? E assim, a pessoa com quem eu conversava a respeito de história, a respeito de política, a respeito de sociologia, enfim, era ela, né? E aí eu comecei a poder entrevistar as pessoas e tirar o melhor de cada uma delas. Eu falei, eu quero essa vida. Eu amo, né? Saber o que cada um tem de melhor e tal. E aí comecei a entrevistar as pessoas e aquilo me faz muito feliz. Passei a trabalhar na Record News, né? E a minha surpresa foi que há um pouco menos de 2 anos eu ganhei o programa diário. Verdade. Né? Trícia Tadros, depois que ela passou esse tempo substituindo a Fink, tempos depois ela fez o seu próprio programa, que é o programa Trícia Tadros, que começou, se eu não me engano, na TV Cidade, né? Na mesma emissora que fazia o nosso território público naquela época. E agora ela faz diariamente na Record News Manaus, que é a TV Diário, que é o programa Trícia Tadros, onde ali você se realiza recebendo... que eu comecei com um programa pequenininho. Pois ele era semanal, né, Trícia? Primeiro era pequenininho, aí foi ser semanal maior. Aí depois do semanal eu comecei a substituir o diário. E depois eu ganhei um programa diário no horário nobre, às 19 horas, bem entre... Ela comenta que na época era o Pode Mais, que era o programa de maior audiência da casa, e o Jornal da Record. Eu falei, meu Deus do céu, não tô acreditando no que tá acontecendo, né? E assim, todo dia, de segunda a sexta é o programa. Às vezes eu não gravo às quartas-feiras, porque tem futebol e as pessoas não... Às vezes eu não gravo às sextas-feiras, porque tem um grande evento. Então, sempre substitui pela gravação no sábado. Uhum. E aí, a gente... Sabe aquela coisa de acordou, escovou o dente e vai? E vai. Eu amo. É claro que agora, por exemplo, eu tô saindo daqui de cara lavada e tal, não sei o que, eu chego lá, tenho tempo de escova, tenho tempo de maquiagem, tenho tempo de troca de roupa, né? Aí depois eu... E, pessoal, a Trícia, ela grava 3 programas de uma vez, 3 programas longos, não é pra qualquer um não, hein? Com convidados diferentes. Assuntos completamente diferentes. Não é pra qualquer um, não é uma tarefa fácil. E você, Trícia, tá se saindo cada vez... Eu gosto muito de te ver, é um orgulho, de verdade, porque a gente percebe... Claro, eu sou mãe e filha. Porque a gente percebe que você faz com muito amor, a gente percebe o brilho nos olhos quando você recebe o seu convidado ali. Eu fico muito feliz. É muito legal. Tem que gostar de gente pra poder fazer o que a gente faz. Tem que gostar de gente e vou falar uma coisa, tem que ser curiosa, né? Sim. Porque você
tem que entender dos temas, porque senão vai ficar... Claro. É. Um detalhe, né? Eu não uso fichinha. É verdade. Vê que eu não uso ficha. Nem ponto, nem ficha, nem nada. Ela só vai. Eu só vou. E também não tem corte. É. Não tem corte. Ele é gravado, às vezes Ele é vai ao ao vivo. ar como se fosse ao vivo, né, Trícia? Às vezes é ao vivo, né? Às vezes é ao vivo, Às vezes é ao vivo. E quando é gravado, ele é gravado, mas não tem corte, não tem edição, não dá tempo de editar um programa diário. Não muita tem correria. como. Se você pudesse, hoje, o formato do programa Trícia Tadros, ele tá perfeito pra você? Ou você queria melhorar, inserir uma coisinha aqui, outra acolá? Tá perfeito pra mim. Tá perfeito, porque todo dia eu recebo gente, então todo dia eu tenho um motivo pra ser feliz, né? Gostei. De encontrar pessoas maravilhosas, de descobrir assuntos maravilhosos, né? Descobrir histórias maravilhosas e o que é mais importante, a função social do programa. É sempre dar uma dica importante, né? Uma dica de saúde, como prevenir alguma coisa, como resolver um problema, né? Uma ação social, enfim. A função social daquele programa, que não é longe de qualquer pessoa, porque uma vez alguém me perguntou se eu estava na TV porque eu queria aparecer, né? E para quem me conhece há muito tempo sabe que a última coisa que eu quero na vida é aparecer. Você nem precisa, né, Trícia? Nunca precisou. Não, e que eu sou uma pessoa muito caseira, né? Eu sou uma pessoa muito caseira e eu gosto de ficar lá no meu canto, né? Livro, aula, computador e tal. Então, por exemplo, hoje, né, eu tenho aula de apresentação, aula de roteiro, né, grupo de roteiro. Então, assim, isso aí já me consome muito tempo. Opa. Né? E a apresentação... eu ainda tenho a coluna social do diário que eu esqueci de falar. Pois é. Porque... É diária essa coluna? No diário, não? Não, ela é a coluna que substituiu o nosso saudoso Zenaldo Mota. Ah, sim. Que faleceu. E sabe aquela coisa, faleceu, já tá lá. Você tá no lugar. O Zenaldo era um querido. Todo mundo amava, né? E o Zenaldo faleceu muito cedo e muito rápido. O Zenaldo teve um probleminha de saúde, foi para o hospital, reverteu uma bariátrica e... Infelizmente. Infelizmente. E ele, como estava todo mundo assim num susto, e acabou que a coluna foi ficando comigo e foi ficando também. Então, escrever a coluna também dá um trabalhinho, às vezes... visitar os lugares e fazer a triagem do que realmente tem importância para quem está lendo. Claro. As informações, né? Do que vai acontecer, dos eventos que vão acontecer, o registro daqueles que já aconteceram, mostrar, enfim, novos... Trícia, qual foi o maior desafio que você encontrou ao estar à frente das câmeras fazendo um programa diário? O maior desafio foi dar a notícia do falecimento do Arthur Bisneto ao vivo. Foi ao vivo? Foi. Foi muito... como é que eu posso te falar? O Arthur Neto, quando ele voltou para Manaus, ele morava no hotel do meu pai. Né? Ele voltou para Manaus, ele não tinha casa. Ele foi estudar no Instituto Rio Branco, no Rio de Janeiro. Ele é diplomata de carreira. Estudou lá. E naquele tempo, quando ele voltou ali no início dos anos 90, ele não tinha mais casa em Manaus. Então, o Arthur sempre teve esse hábito de morar em hotéis, né? E ali, o ponto... do centro da cidade ali, da área da Zona Franca, era, digamos assim, um hotel mais concorrido. E ele foi morar lá com os meninos. Quando veio até alugar a casa dele, se estabelecer e tal. Então, era o primeiro casamento do Arthur ainda, e os meninos eram pequenos. Eu conheci os meninos pequenos, a gente trabalhava ali, eu trabalhava ali também e tal. E a gente convivia ali.
né? Criou-se um elo. E eu tava nesse dia para fazer o meu programa, ainda não era da noite, né? E veio a notícia do falecimento dele. Primeiro apareceram umas imagens na redação de alguém que tinha falecido, olha, tá aí e tal, sem vida e tal. E depois veio a confirmação que era ele, que era o bisneto. E aí eu entrei no ar e eu travei. Sabe o que é travar? Eu comecei a dar notícia e teve uma hora que eu engasguei. E assim, é profissional? Não é, né? Mas assim, eu acho que estava todo mundo muito impactado. E foi o mesmo dia que morreu aquela sinhazinha Dídia Cardoso. Então, a cada 20 minutos tinha novidade também. Então, foi um dia, assim, do maior desafio da minha vida. Caramba, te marcou muito, né? Muito. E claro que ao passo em que a gente produz, faz ao vivo, grava, a gente vai enfrentar por muitos outros desafios, né? A vida, ela é assim. Não tem muito pra onde correr, mas esse te marcou de uma tal forma que você fala com a voz até meio... Embargada. É verdade. É porque, assim, uma pessoa jovem, Sim, uma sim. pessoa da nossa idade que tinha uma vida pela frente, um pai que ficou estraçalhado, uma mãe que morreu na missa dele. Depois da missa dele, a mãe dele morreu. E, não, foi uma coisa muito triste, assim. Não é natural os pais verem os filhos morrerem, né? Sim. E, assim, foi uma coisa chocante, como foi muito chocante também a história da Dídia Cardoso, que a gente fez alguns programas, né? Falando sobre, né? Falando sobre, com um delegado, Cícero Túlio, com investigadores, com... Enfim. Foi muito chocante. Ali foi um período que eu... Nossa, prova de fogo para ver se você quer isso mesmo na vida. Isso aí. Trícia, para quem está assistindo a gente agora, convida para assistir o programa Triciatados de segunda a sexta. Segunda a sexta, às 19 horas, no canal 27.1 na TV aberta ou 78 na TV fechada, Record News. E a qualquer hora do dia ou da noite, você nos assiste no YouTube, canal Programa Triciatados. Muito bem. E vocês podem nos seguir, que tem os cortes nas redes sociais, @Triciatados. Perfeito. Agora eu quero saber como é que a Trícia, esposa do Jorge, mãe da Beatriz e do Eduardo. E a avó da Zoe. E a avó da Zoe, verdade. E a avó da Zoe. A Zoe é a filhotinha de Shih Tzu da Beatriz, mas que, na verdade, passa o tempo todo comigo, né? Porque a Beatriz trabalha o dia todo, né? E estuda à noite. Então, ela fica o tempo todo comigo. Bom, o Jorge é a pessoa mais inteligente que eu já conheci na minha vida e a pessoa mais dedicada a estudo e a trabalho que eu conheci. Então, ele era uma pessoa que sempre trabalhou 18, 20 horas por dia, né? Sempre muito dedicado. Ele foi procurador do Estado, concursado, desde que ele saiu da faculdade, né? Teve a sorte de, logo que ele saiu da Faculdade de Direito da UFAM, abrir concurso para a procuradoria, justamente o que ele queria fazer na vida. E assim ele fez a vida toda, né? E aí ele foi procurador-geral do Estado em vários governos diferentes, né? O último no Wilson Lima, quando ele se aposentou, depois dele ter uma Covid muito violenta e quase não voltar. Ele é uma pessoa que é muito ativa, ainda advoga, escreve todo dia, né? Escreve todo santo dia, e escreve muito, escreve bem, né? E... Como é que vocês se conheceram? Ele foi meu professor na Aliança Francesa. É mesmo? Ele foi meu professor na Aliança Francesa e eu nunca mais o vi. Tá? E aí um dia ele entrou na minha loja, na Benetton, e para comprar roupa de frio para viajar. E aí quando ele voltou da viagem, ele começou a ir lá na loja com muita frequência e tal. E ele já tinha sido meu professor quando eu era mais nova, né?
E ali eu já estava velha, assim, com uns 17 anos. E aí a gente começou a namorar e a gente casou muito cedo. Ele já era procurador do estado quando a gente casou. E já tinha, assim, uma vida financeira estável, né? Sim. E aí a gente demorou um pouquinho para ter a Beatriz e Eduardo, que foi uma luta aí. Eu tive perdas gestacionais e tudo mais. E quando nasceram, foi assim... Sei, parece que tudo mudou na minha vida, né? Ser mãe é o teu melhor papel? Hoje não acho que seja, porque hoje eles estão criados, né? Hoje, talvez o meu melhor papel seja ser um ser humano que se preocupa em fazer as coisas para o próximo. No sentido de, posso usar uma coluna social para vaidades ou posso usar uma função social, né? Oferecendo serviços, capacitação, mostrando eventos que aconteceram sim. Posso usar meu programa para vaidades ou posso usar... Eu poderia vender, porque tem gente, você sabe, né? Que compra horário em programa para aparecer, né? E não é isso que eu faço. Eu procuro as pautas interessantes que tenham uma função social, né, que ajudem o próximo, Sim. que ajudem a prevenir doenças, que ajudem a resolver problemas, que informem locais de atendimento para crianças neurodivergentes, que ensine, né, onde procurar curso de artes, de dança, de música. Tem uma premissa, né, o programa. Tem todo o conteúdo que você... Mas a Trícia é uma mãezona daquela que é feroz, é brava, ela é exigente. Hoje não tanto, né? Porque graças a Deus eu acho que nós, não só eu, como o Jorge é um grande pai, né? Nós criamos 2 filhos, assim, que eu tenho muito orgulho deles, porque são pessoas extremamente... o principal para mim, caráter, humanidade, e são pessoas extremamente inteligentes, e os 2 trabalham, né? Os 2 trabalham, os 2 estudam. Então, assim, sabe aquela sensação de missão cumprida? Dever cumprido, né? Porque... Bacana, Trícia. Porque, assim, realmente na infância, eu tinha muito medo, sabe? Como foram aqueles filhos que foram muito difíceis da gente conseguir, né? Então, eu tinha muito medo que acontecesse alguma coisa, né? Que alguma coisa desse errado. E hoje é mais tranquilo porque eu vejo as 2 pessoas maravilhosas, humanas, Que bênção. né? Dedicadas, inteligentes. E hoje, só de você ter 2 filhos saudáveis, Sim. agradeça a Deus, né? E eu sou muito grata, porque eu tenho 2 filhos saudáveis. Isso é assim, é a maior conquista que qualquer mãe pode ter. Tenha dúvida, não tenha dúvida. Trícia, vamos agora para um quadro chamado Íntimo e Pessoal aqui no nosso Chega Junto. Temos que fazer com você, é claro. Eu vou fazer uma pergunta e você vai falar o que vier na cabeça naquela câmera fechada ali, combinado? Tá, joia. Vamos lá. Íntimo e Pessoal de hoje com a nossa querida Trícia Tadros. Às vezes eu tenho vontade de... Fazer faxina! É sério, faxina? Você Amo, gosta? amo lavar tudo, amo passar roupa, amo fazer coisas de casa, amo minha casa. Curioso. Eu choro quando... Eu choro quando eu vejo injustiças, principalmente a crianças, idosos e animais. Concordo. No futuro eu quero... Ser uma velhinha descolada. Uma velhinha que trabalhe, que faça o bem, né? Que consiga ser uma pessoa útil, né? E autossuficiente. Boa. Sua palavra preferida? Minha palavra preferida é... saudade. Mas saudade boa. Né? Saudade das coisas
que eu tive a oportunidade de viver as coisas, as pessoas que eu tive a oportunidade de conviver, né? Aham. Saudade da Manaus que eu conheci, que eu espero que a gente consiga trazer de volta. De acordo. Da A cor. s- A sua maior qualidade é? Ai, meu Deus. Será bom perguntar para os outros, né? Eu acho que é dedicação, talvez. Né? Eu sou muito dedicada ao que eu quero aprender. Verdade. E determinação, talvez. Como é que anda a tua fé, Trícia? A minha fé é inabalável, né? Eu não... Assim, eu perdi... do final do ano de 2019 até 2022, eu perdi meu tio Luiz, meu sogro, minha mãe, minha avó, meu tio Mário, né? E, tipo, a minha família diminuiu, encolheu numa velocidade. Para você ter ideia, em 2021, num espaço de 23 dias, eu perdi a avó e tio, né? Então, assim, eu vejo que a maioria das pessoas passou a achar Deus não existe, porque senão não aconteceria isso. No meu caso, não. Fortaleceu a minha fé. Uma das imagens mais inesquecíveis da minha vida, né? E que, com certeza, foi ali uma mensagem de fé que tudo ia melhorar. Era a imagem do Papa Francisco, Sim. né? E naquela bênção especial, porque foi um período muito difícil para a gente aqui, né? Quem não viveu no Amazonas não tem ideia, né? E eu acho que fortaleceu a fé de quem tem fé, né? E a minha foi realmente muito, muito maximizada. Que bom. Embora eu tenha Que sido bom. criada com uma mãe extremamente religiosa, que rezava terço todo dia, e eu com ela, com uma mãe que Sim. estava sempre na igreja, né? E a fé católica e a fé das religiões neopentecostais, ela é muito semelhante, né? Então, o importante ali, o radical, né? A raiz é toda igual. Sim, né? concordo. É o cristianismo, né? E isso é uma coisa que a gente molda na infância, né? Sim. Ensinando valores. E eu estudei em colégio católico a vida toda. O La Salle é um colégio religioso também, né? Ele é uma rede mundial criada na França por São João Batista de La Salle, Sim. né? Então, assim, estudei a vida toda e a vida toda a escola, sempre com ações sociais. A vida toda Deus presente em sua vida. Exatamente. E para fechar, família. Família é a maior conquista de qualquer ser humano, né? Porque quando tudo se acaba... É para lá que a gente volta. Tudo se acaba quando a tua saúde falta, quando o teu emprego acaba, quando você se aposenta. Nada vai existir mais, só a tua família, né? Tudo passa, o trabalho passa, mas a família fica, né, A Trícia? família é a única que estava contigo, né? Sim. E é a única que, mesmo quando você não tá mais aqui, guarda seu legado, isso guarda mesmo. suas memórias, né? Verdade. Trícia, eu quero te agradecer imensamente pela tua presença no nosso Chega Quero Junto de agradecer hoje. essa viagem que você fez comigo no tempo, nas memórias, né? E descobrir aqui também, me deu uns insights, né? Muito legal, Marquinhos. Você sabe que o meu Olha, amor e a minha gratidão por você é eterna, né? Talvez se não fosse você, eu não teria a Audrey. Ela foi a pessoa que identificou em mim, né, a capacidade. Você foi a pessoa que me ensinou, né, junto com ela. Talvez se não fosse vocês, eu não teria jamais
seguido essa carreira. Talvez não, tenho certeza. E Então, quem muito ganha obrigada. quem ganha com isso somos nós, Não. telespectadores, que podemos apreciar a presença de Trícia todos os dias na nossa televisão, sempre com entrevistas maravilhosas. Sempre às 19 horas no canal 27.1 Record News. Olha, mande um abraço pro Jorge, diga a ele que quero Obrigada. convidá-lo para vir também chegar junto comigo aqui. Ah, ele vai chegar junto sim. Já vou fazer aqui no ar, Jorge Pinho. Chegue aqui no programa do Marquinho que você vai amar. Você que está em casa, muito obrigado pela sua companhia. Você pode assistir na íntegra todo esse conteúdo no canal da R2 Ideias e aproveita e compartilha com os seus seguidores também. E aprecia de segunda a sexta Trícia Tadros na TV Record News com o seu programa. Até semana que vem. Valeu, pessoal! Obrigada, gente.